We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os mercados reagiram muito positivamente ao anúncio de um acordo no Médio Oriente, mas os mercados já reagem como o cão de Pavlov. Desce o preço do petróleo e sobe o preço das ações cada vez que Trump diz que a paz está ao virar da esquina. E sobe o preço do petróleo e desce o das ações cada vez que ele promete obliterar o Irão. As diplomacias, tirando agora a de Washington, são menos voláteis e receberam o acordo de paz com todas as cautelas, até porque Israel não foi tido nem achado e tem muito mais a perder que os Estados Unidos. Ainda há muito por saber sobre as condições do acordo, sendo certo que o Irão está concentrado em salvar o Hezbollah no Líbano e os Estados Unidos só pensam em reabrir o Estreito de Hormuz para salvar a sua economia e, por arrasto, a economia global. O diabo está nos detalhes e é neles que os aliados europeus estão concentrados na hora de receber Trump para mais uma cimeira do G7. Ainda está bem fresca na memória de todos a forma arrogante como o presidente aliado tratou os seus parceiros e como saiu abruptamente das reuniões depois de ter feito lobby pela Rússia. Desta vez, chega depois de se queixar da falta de solidariedade dos europeus na guerra com o Irão, mas chega também mais fragilizado pelos tiros pela culatra. Conversamos neste episódio com Daniel Pinel, especialista em relações internacionais, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, comentador da SIC. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Daniel Pinel. O acordo entre os Estados Unidos e o Irão parece a fórmula civilizada de acabar uma daquelas conversas que se eternizam sem ninguém conseguir ceder em algo essencial. Concordamos em discordar. O resto do mundo recebeu com cautelas este anúncio, até porque a questão nuclear fica longe de ficar resolvida. É um acordo que pode ser rompido a qualquer instante, ou Trump já aprendeu e não tão cedo não se mete noutra? Eu acho que Donald Trump aprendeu uma coisa importante, que é não acreditar em tudo o que Bibi Netanyahu lhe diz. Eu acho que Trump aprendeu também que o Irão tem agora uma forma de dissuasão mais forte, mais utilizável, menos custosa do que uma arma nuclear que ainda não tinha, que é o Estreito de Hormuz. E que, dados os efeitos que teve e a facilidade com que foi feito e a dificuldade dos Estados Unidos, mesmo com o seu dispositivo militar, de gerirem esse bloqueio e contra-bloqueio de formas que não afetassem a economia global e que não afetassem a segurança dos seus aliados na região, objetivamente perceberam que o Irão tem esta opção sempre possível. Tu referias, desculpa interromper-te, porque tu referias a primeira coisa que Trump terá aprendido é não confiar em Netanyahu, e eu pergunto se hoje os interesses dos dois são divergentes, cada um quer para efeitos eleitorais coisas completamente diferentes. Israel tem o queijo e a faca na mão para fazer implodir um processo de paz, ou está condenado a sair como perdedor? Isso depende muito de quanto é que Donald Trump está investido no sucesso deste primeiro acordo. Isto não é bem um acordo, isto é um memorando de entendimento que dá garantias à partida para se resolver um único problema, que é a reabertura do Estreito de Hormuz, com medida de confiança para poder haver negociações técnicas sobre tudo o resto. E para haver a abertura do Estreito de Hormuz tem que haver uma série de condições. Uma das quais é os Estados Unidos pararem o contrabloqueio, a outra é uma garantia de que irão pagar dinheiro para a reconstrução do Irão e investimento americano na reconstrução do Irão a longo prazo, e o mais importante de todos, porque os iranianos não confiam nisto, é garantias de já agora
até termos o acordo assinado, haver a libertação de metade dos fundos, há 24 bilhões de dólares que estão retidos em vários países, metade disso, que serão à partida pelo Qatar e, enfim, apesar de negarem muito fortemente, provavelmente também os Emirados Árabes Unidos, vão permitir que algum do dinheiro que estava arrestado desses fundos seja libertado para o Irão. Portanto, o Irão vai ter um encaixe financeiro para começar a sua reconstrução e, a troco disso, abre o Estreito de Hormuz, mas com um sistema diferente daquilo que existia. Ou seja, o Estreito de Hormuz vai se parecer muito mais com o Estreito do Bósforo ou o Estreito dos Dardanelos ou o Estreito do Panamá, que não são estreitos onde se possa passar sem custos, e, independentemente do que lhe chamemos, uma taxa de pilotagem, uma taxa por serviço, uma taxa de segurança e inspeção alfandegária, ou seja o que for, os navios vão ter que ser geridos por uma nova autoridade portuária entre o Irão e os Omanis, o que faz com que haja custos. Mas, sinceramente, grande parte das companhias seguradoras mundiais, se conseguirem voltar, têm 3 mil barcos parados à espera pagar esse custo do que está parado. Porque o custo é enorme de estar parado, entre as tripulações e as indenizações e o preço dos seguros a aumentar e ter que raspar os cascos que estão parados há demasiado tempo e já não podem ir para o mar, etc, etc. Portanto, há custos enormes e, portanto, preferem pagar esses custos. Portanto, neste momento aquilo que nós estamos a resolver é apenas isto. O que é que Israel pode fazer? Israel pode, obviamente, esta fase vai ser difícil de bloquear, mas isso está dependente de quanto é que Donald Trump quer este acordo. E eu creio que Israel não vai fazer nada, ou vai continuar a fazer coisas no sul do Líbano, mas ataques, por exemplo, a Beirute em larga escala, ou neste momento, lembremos que Israel expandiu a sua pegada, ou seja, as fronteiras de Israel expandiram-se cerca de 1000 quilómetros quadrados no Líbano, na Síria, em Gaza e na Cisjordânia. Portanto, expandiram-se muito nos últimos 2 meses. E, portanto, tem dificuldades em controlar todo esse território, mas se vai continuar a fazer isto em larga escala, é duvidoso já neste momento, mas aquilo que estamos a ver na retórica de Netanyahu e de Yair Lapid e Benny Gantz é acusarem-se mutuamente de terem falhado na sua missão de manter os Estados Unidos engajados com a segurança de Israel. E, portanto, isso não é encorajador. Agora, muito simplesmente, eu diria que apenas isto que é. Donald Trump tem objetivamente a capacidade de constranger a política externa israelita. Claro, sem o apoio dos Estados Unidos. Netanyahu pode dizer o que quiser, mas as IDF não são capazes de fazer a prossecução de uma guerra nem da sua defesa própria. Ou seja, há uma aliança muito grande do ponto de vista de interceptores, de defesa de mísseis, de ajuda militar. É o país que mais ajuda militar recebe dos Estados Unidos em milhares de milhões de dólares. E, portanto, se os Estados Unidos, não só nisso, mas, por exemplo, no veto que têm a seu favor no Conselho de Segurança, no respaldo que dão em relação ao Tribunal Penal Internacional, numa série de coisas fundamentais para Israel, cooperação tecnológica, sobretudo agora que a União Europeia pode suspender o seu acordo, já os Estados Unidos têm armas enormes para constranger Israel. Resta saber se Donald Trump, se quer ou não. Porque se o fizer pode também perder eleitoralmente muito apoio de comunidades judaicas mais conservadoras em alguns estados. A guerra pode terminar sem nenhum dos objetivos ser alcançados. Recordemos que tanto Trump como Netanyahu queriam destruir a capacidade militar do Irão, está visto que não conseguiram, acabar com as ambições nucleares, vamos ver se conseguem, e derrubar o regime teocrático, também não conseguiram. Exato. A questão é... Sim, a guerra acabou sem nenhum dos objetivos ter sido conseguido. Aquilo que Donald Trump vai tentar fazer... Aliás, o problema vai ser para todas estas figuras políticas venderem domesticamente o que está a acontecer. O interesse nisso é bom, não é? Já já começou a dizer, ou seja, tivemos um acordo de J.D. Vance. Vão abrir o Estreito de Hormuz, estava aberto. Não interessa, mas não é? Resolvemos um problema que nós criámos. Mas resolvemos. E resolvemos a tempo de baixar o preço da gasolina para os americanos. E isso pode vender alguma coisa. Já vimos J.D. Vance a vir dizer, repare-se, o que nós forçámos através destas negociações foi que a República Islâmica do Irão, durante 47 anos, não falava com os Estados Unidos, não queria negociações diretas, não cedia, e agora já pensam que dá para fazer negócios com os Estados Unidos, o que significa que mudámos objetivamente a forma como fazemos a relação com o Irão. Só falta dizer que é outro regime. Já foi dito. Donald Trump já disse literalmente que houve uma mudança de regime, e portanto, se houve uma mudança de regime, e se temos uma negociação com sucesso, e se reabrimos o Estreito de Hormuz, e se militarmente
a Força Aérea e a Marinha de Guerra estão obliteradas, já foram obliteradas 3 vezes consecutivas, mas continuam obliteradas, dizem eles, portanto vão vender alguma coisa. Claro que o problema para o Irão é o contrário, é como é que vai vender um acordo onde, apesar da sua posição de força e de vitória estratégica, apesar de custos operacionais enormes, não retirou mais deste acordo. Mas eu creio que os iranianos estão genuinamente, objetivamente, muito preocupados com a possibilidade de um ataque pós 19 de julho, quando acabar o Mundial, ou após novembro. Ou seja, porque é que Donald Trump se havia de ter a este acordo? Porque não há garantias. Porque o aliado principal dos Estados Unidos não vai ser constrangido pelos Estados Unidos, o que põe um problema enorme. Se o Irão respeita isto e vende o Hezbollah, ou se põe em causa o seu acordo e todas as garantias e vantagens que ia retirar para apoiar o Hezbollah, portanto, para eles isso é de facto um problema. Não sabem como lidar com isto, esperam que Trump consiga lidar com isso, mas não têm a certeza. E depois, mesmo que Trump consiga lidar com isso a curto prazo, a longo prazo, porque é que Trump não fará o que fez com o JCPOA? Ou com o ataque durante as negociações nucleares, que estavam prestes a fruir num acordo ainda melhor que isto. Portanto, ele pode, por simplesmente, renegar o acordo e voltar a atacar. Claro que agora Trump aprendeu uma lição importante. É que o ataque do ponto de vista militar é muito mais difícil do que se pensava, número 1. E número 2, é que o Estreito de Hormuz pode ser fechado. Sim, tem como retaliar. Do ponto de vista nuclear, só para terminar muito rapidamente, do ponto de vista nuclear, eu acho que é importante perceber isto. O Irão até está disposto a fazer concessões, mas muito menos do que as concessões que ia fazer antes de ser atacado. Exatamente. E, portanto, a questão do material enriquecido, eu creio que o Irão o que vai fazer, e é especialista nisso, é nas negociações técnicas, durante muito mais do que os 2 meses que estão pré-programados, ir extraindo pequenas concessões e diluindo a linguagem e diluindo aquilo que vai ceder em negociações muito longas e esperar que Donald Trump perca a paciência e deixe isso morrer. Eu duvido que seja o caso, mas ainda assim irão ter um processo mais vantajoso agora. Para fecharmos a nossa conversa, estavas a referir o final do Mundial como um momento em que pode voltar a vontade de Trump de ir para a guerra novamente, mas eu pergunto se não tem Trump também um interesse eleitoral de prolongar isto mais tempo, para que uma coisa é abrir o Estreito de Hormuz, outra é ter o petróleo a sair como estava a sair até fevereiro. Não é? Efetivamente, aquilo que eu estava a dizer não sou eu que acho que seja essa a data, mas foi anunciado há 1 hora atrás ou 2 horas atrás, 2 líderes do Conselho Revolucionário Iraniano a falarem dessa possibilidade. Os iranianos neste momento, mas isto é uma batalha dentro das fações iranianas, estão a dizer, não, nós não podemos acreditar nisto, porque das últimas 3 vezes acreditámos e fomos atacados, portanto temos é que estar preparados para que isso não seja o caso. E outras fações a dizer, ok, mas temos que ter algumas medidas de confiança porque o acordo efetivamente dá-nos algumas vantagens agora. Eu acho que a haver alguma coisa teria que ser depois das intercalares, claramente. E depois de haver porque objetivamente vai levar muitos dias, eu diria várias semanas, muitas semanas, até termos uma normalização dos preços. Nós estamos a dizer que o Brent desceu, mas o Brent é um preço de referência há 3 meses, é um contrato futuro, não é o preço real que está a acontecer agora. E portanto os barcos que lá estão, mais do que 3.000, com petróleo já carregado, têm que começar a sair e vejamos o que é que vai acontecer no Mar Vermelho. Se não transizarem pelo Mar Vermelho e continuarem a fazer a rota pelo Cabo da Boa Esperança, são $500 milhão a mais e leva para chegar, por exemplo, ao Porto de Roterdão 38 a 40 dias. E, portanto, isso significa, e mesmo para o resto da Ásia, 12 a 20 dias, dependendo dos sítios. E, portanto, isto significa que nós vamos ter no mínimo 2 a 3 semanas, assumindo que o Estreito abre já agora, que a implementação é imediata, que não há problemas com os barcos, que as seguradoras acreditam nisto. E que é preciso tirar o petróleo, porque ele não sai à mesma velocidade que estava a sair. Precisamente, até porque os terminais de carga em alguns sítios, em Oman, nos Emirados Árabes Unidos, na ilha de Harg, que foi atacada, foram danificados e houve alguma produção, pouca do ponto de vista do petróleo, bastante mais do ponto de vista do gás natural, sobretudo no Qatar, que foi afetada. E, portanto, nós temos de facto uma contração real de cerca de 17% do gás natural do Qatar que foi afetado e essa produção vai levar meses, se não anos, a ser retomada. E, portanto, o que eu acho é que nós evitamos o pior da crise, mas não é que não estejamos numa crise energética e Trump tem que dar algum tempo para a normalização dos mercados e, portanto, isso e o calendário das intercalares quer dizer que, pelo menos até lá, eu duvido que houvesse um apetite para uma intervenção militar americana. A princesa Aiko é adorada, tratada como uma verdadeira estrela e seria a sucessora do trono do seu pai, o imperador Naruhito, caso o país a deixasse. Ouça o último episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, com Koichi Osamura, politólogo e investigador na Universidade de Viena.
Ela é a única herdeira e a herdeira legítima do trono de seu pai. No entanto, há uma lei no país, a lei da Casa Imperial, que proíbe as mulheres de serem imperatrizes, ou, por outras palavras, só os homens é que podem ascender ao trono da monarquia mais antiga do mundo. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.